Bem-vindo à 13ª aula sobre a sintaxe. Na aula de hoje a gente vai estar trabalhando em continuação com as orações subordinadas, que no caso a gente vai estar vendo as adjetivas. Cards acima para as aulas anteriores e posteriores no final desse vídeo. Tá bom, gente? Então, sem mais delongas, curta, pessoal, compartilhem o vídeo. E dando continuidade às aulas passadas, a gente vai recapitular alguns conceitos. Ok? Então, a gente está estudando orações, um período composto, né, no caso, de orações subordinadas, em que a oração é uma frase que tem verbo, tá? Então, uma oração tem que ter verbo. Oração subordinada é uma oração que depende da outra, ou seja, a oração subordinada vai depender da oração principal. Orações sindéticas. A ligação entre essas duas orações é feita por conectivos. A sindética, orações que não apresentam conectivos, ok? Então vamos recapitular alguns conceitos que sempre geram alguma dúvida no entendimento do aluno. Então a gente vai relembrar alguns conceitos. Em um período composto, ou seja, um período que tem dois verbos ou mais, duas orações ou mais, dentro de uma mesma frase, as orações podem ser independentes ou dependentes uma das outras, dentro desse período, tá, gente? A oração principal dentro desse período é a oração que contém um sentido completo e que não depende de outra para ser compreendida. Já a oração subordinada é a oração que depende dessa oração principal para que se faça sentido, ok? Então ela explica, ela relaciona, ela complementa algo nesse inteirinho, ok? Então a gente está recapitulando ainda alguns conceitos, tá? Oração principal e oração subordinada. Qual a diferença? Muitos alunos perguntam, tá? Então, por exemplo, aqui, ó, nesse período composto, eu gosto de chocolate que é amargo. Por que é um período composto? Porque a gente tem dois verbos, gostar e ser. Né? É ser. Eu gosto de chocolate. É uma oração principal. Por quê? Porque ele tem um sentido completo. Que é amargo é oração subordinada, pois depende da principal para que tenha sentido. Ok? Então, oração principal e oração subordinada é isso. Outro exemplo. Vamos ao parque se não chover. Então a gente tem, ó, no caso, vamos ao parque. Ela tem sentido completo e tem um verbo. Então é uma oração principal. Se não chover é uma oração subordinada, pois depende dessa primeira principal para que tenha sentido completo. Alguma dúvida, pessoal? Então, recapitulando, resumo. A oração principal é autônoma em seu sentido. A oração subordinada depende da primeira para se completar. É claro que a gente está considerando um período, tá? São duas orações que se formam, duas ou mais orações que formam um período composto, ok? E entrando na matéria desta aula, onde a gente vai estar trabalhando com orações subordinadas adjetivas, é o tipo de oração subordinada que funciona como um adjetivo, ou seja, tem a função de qualificar, especificar ou adicionar informações sobre um substantivo que está presente na oração principal. As orações subordinadas adjetivas são introduzidas por pronomes relativos que, quem, cujo, onde, qual, entre outros.
Vamos estudar agora a oração subordinada adjetiva restritiva. Então, nesse exemplo, ó, os alunos que estudam bastante sempre tiram boas notas. Então, vamos fazer uma análise simples aqui. Vou pegar uma caneta. Então, a gente tem os alunos sempre tiram boas notas. Essa é a oração principal, ainda que elas estejam aparentemente separadas. É uma oração só, oração principal. Essa daqui, que estudam bastante, vai ser oração subordinada. Tá bom? Então, recapitulando. Agora a gente vai entrar no mérito da questão, no que diz respeito a por que ela é adjetiva restritiva. Ela é adjetiva restritiva porque ela limita, ela restringe o significado do substantivo a qual ela se refere. Outro detalhe importante, ela não é separada por vírgula, ok? Então a oração subordinada adjetiva restritiva não é separada por vírgula. A gente vai ver daqui a pouco. Caso você colocar uma vírgula, já muda totalmente o contexto. Então a vírgula tem um porquê, tá, gente? Oração subordinada adjetiva que estudam bastante. Perceba que ela tem um conectivo, que ela geralmente tem um conectivo, né, gente, também. Ok? Por que ela é restritiva? Porque somente os alunos que estudam bastante que vão tirar notas boas. Não é qualquer aluno. Então ele restringe um grupo de alunos, aqueles que estudam bastante, ok? Então, no caso dessa mesma frase, dessa mesma oração, aliás, período, for adicionado uma vírgula, o contexto é outro, ok? Então, por exemplo, aqui, ó, os alunos, vírgula, que estudam bastante, sempre tiram boas notas. Então, a gente tem o mesmo caso, oração principal, os alunos sempre tiram boas notas. Nesse estudo, oração subordinada adjetiva explicativa. A oração adjetiva explicativa adiciona uma informação adicional sobre o substantivo, sem que haja aquele restringir do seu significado. É sempre, gente, é separado por vírgula, tá? Então, oração subordinada adjetiva explicativa é separada por vírgula. E essa oração que estuda bastante vai ser oração subordinada adjetiva explicativa. Ok? Alguma dúvida? Então, oração subordinada adjetiva que estudam bastante, adiciona uma informação sobre os alunos em geral. Então, já abrange um leque maior de alunos, não é um grupo limitado. Sem limitar o grupo de alunos mencionado. Então, essa é a diferença. Assista de novo a aula anterior, volta um pouco para vocês verem essa diferença. Então, partindo para outro exemplo, a gente tem aqui exemplo iguais, tá, gente? Restritiva novamente. A casa foi vendida. Então, a gente faz uma análise sintática simples. A casa foi vendida é a oração principal. Onde nasci é a oração subordinada, tá? Restritiva, porque limita o lugar onde eu nasci. A casa onde eu nasci, não é qualquer casa. E por estar ausente de vírgula, ela se torna restritiva, ok? Explicativa novamente.
O rio Amazonas. Então, o rio Amazonas atravessa vários países. Ela tem sentido completo, ela é a oração principal. Que é o maior rio do mundo, pelo fato dela ser separada por vírgula, eu já estou explicando, tá? Se torna uma explicativa. Então, a oração que é a maior do mundo adiciona uma informação exata sobre o rio Amazonas, tornando uma oração subordinada adjetiva. Tá? Então, esse é o caso. Tá? Ela especifica melhor esse fato de ser o maior rio do mundo. As orações subordinadas adjetivas são importantes para enriquecer as frases, proporcionando detalhes e especificações que ajudam a clarificar o significado do substantivo ao qual se referem. Ok? Pessoal, tendo dúvida, assista a aula novamente. Eu sei que o estudo da sintaxe é um pouco longo, um pouco complexo, mas fé a gente que a gente chega lá, tá bom? Vamos estudar agora orações subordinadas adjetivas reduzidas. Então a gente tem essa frase: vejo um raro exemplar de Ferrari ano 62 a mover-se velozmente pela avenida. As orações subordinadas adjetivas, quando não são desenvolvidas, podem ser reduzidas em infinitivo, de gerúndio ou de particípio. Vocês lembram, gente, dessa matéria? Infinitivo, o verbo não está conjugado, né? Ele está na forma nominal, por exemplo, correr, ok? Mover, tá? Então ele está no infinitivo. Gerúndio, terminação endo. Particípio, terminação ado, ido. Então, nesse caso, não são introduzidas por pronome relativo, mas podem ser introduzidas por preposição. Então, vamos à análise para a gente entender melhor. A gente viu também a oração reduzida, são aquelas que não são, o verbo não é conjugado. Só desculpa, eu perdi o mouse aqui. O verbo não é conjugado, ok? Estou aqui, ó. E o verbo é expresso por formas nominais como o gerúndio, o particípio ou infinitivo. Então, esse verbo aqui, mover, ele está no infinitivo. Ok? Então, só para a gente analisar melhor. A oração desenvolvida é iniciada, o verbo está conjugado, aliás. Mover, que se move, que se move. Então, ele move, por exemplo, o verbo mover-se, mover, está conjugado. Então, ela se torna uma oração desenvolvida, ok? E é iniciada, ao mesmo tempo, por uma conjunção ou conectivo, tá? É importante saber disso para a gente poder entrar no mérito da análise sintática em si. Agora que vai começar a análise. Então, a gente fez uma introdução, tá? Veja um raro exemplar de Ferrari ano 62. Tem sentido completo? Oração principal. A mover-se velozmente pela avenida. Por o verbo estar no infinitivo, essa oração subordinada adjetiva restritiva é reduzida de infinitivo. Ok? Então, por que é restritiva? Porque é um exemplo de uma Ferrari ano 62, não é qualquer carro. Ok? Já na frase abaixo, ó, se eu continuar, vejo um raro exemplar de Ferrari ano 62, ó, que se move velozmente pela avenida. Então, a oração ela foi desenvolvida, eu tirei ela a forma verbal do infinitivo e conjuguei.
Então, se torna a mesma oração adjetiva restritiva, porque se trata de uma Ferrari, não é qualquer carro. Só que dessa vez ela está desenvolvida. Tranquilo, a gente gostoso até estudar essa matéria, né? Oração adjetiva reduzida de gerúndio. Então a terminação é endo. Tá? Endo. Aqui, ó. Mesmo caso. Vejo um raro exemplar de Ferrari anos 62 movendo-se velozmente pela avenida. Oração subordinada adjetiva restritiva, porque é uma Ferrari, né? Eu estou separando esse carro do resto. Reduzida de gerúndio, porque ele está o verbo está conjugado com o final endo, tá? Então a oração principal, eu vejo um raro exemplar de Ferrari ano 62. Agora, se eu pegar essa frase e desenvolvê-la, eu vejo um raro exemplar de Ferrari ano 62, que se move velozmente pela avenida. Então essa se torna uma oração subordinada, porque depende da primeira para ter sentido. Adjetiva, porque tem uma qualidade. Desenvolvida, restritiva, porque se torna, estou me referindo ao carro Ferrari. E desenvolvida porque o verbo já foi conjugado, como está aqui nessa explicação, lembrete. Mais uma para a gente terminar essa aula que é bem sucinta. Oração adjetiva reduzida de particípio. Então, final ado, ido. Esta é a foto da Ferrari ano 62. Tem sentido completo? Oração principal. Esta é a foto da Ferrari ano 62, avistado pelo turista na Avenida 9 de Julho. Oração reduzida adjetiva restritiva reduzida de particípio, porque eu estou considerando que esse verbo da oração da subordinada, o verbo está conjugado no particípio, então é reduzida de particípio. E se eu desenvolver essa oração, esta é a foto da Ferrari ano 62 que o turista avistou na Avenida 9 de Julho. Essa oração, você observa que o verbo foi conjugado, ele não está no gerúndio, não está no particípio, não está no infinitivo. Então essa mesma oração é uma oração subordinada, adjetiva, restritiva, desenvolvida. Pessoal, espero que tenham gostado dessa aula. Eu sou Júlio Belfort, professor de língua portuguesa, e haverá outras aulas sobre a sintaxe daqui a pouco. Muito obrigado e até a próxima aula, gente.